Esse vídeo promete ser um pouquinho mais pesado, em vários sentidos. Primeiro porque a gente vai visitar lugares históricos que contam uma parte da história muito triste, não só aqui para a Sérvia, mas como grande parte da Europa e do mundo. E outra porque a gente vai começar a nossa manhã comendo uma comida bem pesada. Que a gente não está acostumado. Eu acho que o brasileiro não está acostumado a comer gorduras excessivas no período da manhã. Mas a gente vai fazer isso. E se der alguma coisa errada, o vídeo já para por ali mesmo. Nosso primeiro destino nesse dia com uma chuvinha, aquela chuvinha assim, né? Molha fininha. bobo. É, chuvinha molha bobo, né? Que se o bobo fica na rua, ele fica todo molhado. Ah, você não molha, não molha, não molha. Não molha nada, fica na rua o tempo inteiro, vai ficar molhado. Uma hora molha. Mas a gente vai na Pekara, que é a padaria deles aqui. Lembrando que a padaria deles quase não vende pão, né? Que é, digamos assim, a que tem o melhor burek de Niš, que é a Pekara Anton. A gente já tinha ouvido falar dessa Pekara pesquisando na internet e chegando aqui a gente confirmou com alguns amigos locais que a gente fez que realmente é o melhor burek de Niš. E então, a gente já comeu alguns bureques, então a gente vai poder dizer se realmente ele tem um diferencial ou não. A gente já tem parâmetro de comparação, né? É. Então bora lá comer o burek do Anton. Pô, essa frase fica... Pô, na moral, tem coisas que se os gringos soubessem do nível de zoeira que brasileiro faz, eu acho que eles não iriam colocar o nome assim. É verdade. Uma coisa já para falar que é um milagre é que não tem fila, pelo menos aqui fora, porque todos os outros dias tinha fila, né, amor? Todos os outros dias tinha, e a fila era bem grandinha. É, só que tá movimentado lá dentro, tem bastante gente. E olha só o horário de funcionamento deles, ó, das 5 às 3 da tarde. Então tem que realmente vir cedo. Opa, bati aqui. Tem que vir cedo para garantir o burek do Anton. Dobar dan. Sine, ne govorim srpski, govoriš engleski? Okay. I'd like to have one meat burek and one cheese burek. Is a sira burek and meso burek? jedna sira burek i jedna meso burek. Take away or drink it? Take away, we're going to eat outside. Okay. Thank you. Hvala. Hvala. Hvala, prijatno. A gente pediu um de cada, um de queijo e um de carne, e o arrependimento já bateu. Não. Esse aqui é o Fernando. Olha como é por dentro ali, ó. Ela é uma massa bem fininha, muito fina. E eles vão enroscando ela e sobrepondo até ela ficar um formato de torta. E bora provar o burek do Anton, esse de carne, tá? Deu pra ouvir a crocância ali, a hora que será que... Bem temperadinha. E essa crocância dessa massa, nossa senhora. Pô, realmente
É bom. Ó, mostra bem aqui como é que é. As camadinhas ali, As ó. camadinhas, né? Vou ver Isso. ali. Lembra bastante uma massa folhada, mas não é massa folhada. Ó como ela é fininha. Eles Ali, são ó. várias camadinhas dessa aqui, ó. Várias. Vamos ver, eu vou no de queijo. Vai. Eu tô salivando eu tô salivando aqui ao vivo. E tô comendo, né? Então, Muito bom. Muito bom. e essa massinha, né? Nossa. Eu tava falando aqui com a Carol se realmente ele é melhor que os outros. E, Carolzinha, e aí? É melhor. É melhor, né? Eu não sei exatamente se ele é melhor porque ele é melhor ou se porque a gente pegou ele tão fresquinho, tá tão quentinho, né? Tá tão novinho, crocantezinho por fora, cremosinho por dentro. Então não dá pra saber exatamente qual o fator que diferencia ele dos outros, mas de fato ele é o melhor burek que a gente já comeu, não só em Nice como aqui nos Balcãs. É, porque esse tipo de prato, na verdade, né, esse tipo de salgado assado, por exemplo, na Bulgária eles têm a banitsa. E aí ali na Macedônia do Norte eles vendem como ora banitsa, ora burek também. E aqui na Sérvia como burek, né, enfim. Mas é tipo sempre o mesmo princípio, essa massa que é em camadas e um recheio. Os recheios mais tradicionais de queijo e de carne. Diferenciais aqui desse do Anton, essa massa muito mais crocante, né? Sim. Muito mais crocante, talvez por ser mais fresquinho também, não sei. O recheio bem temperadinho, os dois. Mas eu vou falar uma coisa, eu gosto mais daquele queijo mais salgadinho, aquele Lá da tradicional da Bulgária. Bulgária. É. E apesar de que ser uma padaria, uma pecara, eles não servem café. Esse prato é um prato tradicional de café da manhã, mas aqui nos Balcãs eles não tomam café da manhã com café. Eles tomam com iogurte, o ayvar. É isso? Não, ayvar é o... É o pimentão. pimentão, é ayran. Ayran. Bom, eu não posso afirmar com certeza se eles não tomam café no café da manhã, mas em todas as padarias que a gente foi, ou pelo menos 90% delas, eles não vendem café. E a gente já percebeu também que todas as pessoas que estão tomando café da manhã em padarias, elas estão tomando com o tal do iogurte, elas não estão bebendo o café. O que faz a gente acreditar que realmente café da manhã é sem café. A Carolzinha tem um macete que é sempre trazer lenço umedecido na bolsa. Ou para comer um burek. Que a gente se lambuza para comer um burek, né? O próximo destino, ele fica um pouquinho longe, então a gente vai pegar o ônibus. A gente já tá aqui na parada. O ônibus que a gente vai pegar é o ônibus número 3. E a gente vai mostrar pra vocês como que é pegar o ônibus por aqui em Nice. Zdravo. Dobar dan. 2 bileta. 160 dinara. 160? Ok. Evo, izvoli. Oba dve su to, sve. Evo, izvoli. Hvala. Aqui, tipo, tá escrito ali atrás do colete dela, tá escrito conductor. 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 Deixa eu ver se eu consigo mostrar.
Pegar o ônibus aqui é muito simples. Tu entra no ônibus, o cobrador, ele vem até você, daí você diz a quantidade de passagens, né, quantas pessoas estão junto contigo, paga, ele devolve o troco e o ticket. O valor de passagem por pessoa é 80 dinários, o que dá um pouco menos de R$4. É muito simples, gente. Vamos dizer que é bem cômodo tu sentar e esperar o cobrador vir até você. É bem prático. Teve uma dessas conductores que a gente pegou o ônibus e ela falava um pouquinho de inglês, então dava para falar os números. Mas a maioria que a gente percebeu até o momento não fala inglês. Então, pelo menos os números é legal a gente saber. Não é muito difícil, não. Se colocar no Google Tradutor 1,2,3,4, tipo, literal, não o número, né? Não o numeral, tipo, literal, com as letras, né? Escrever mesmo. Aí vem a tradução, ou então pega, coloca no tradutor já direto a 2 bilhetes e tá tudo certo. Mas eu já dou a dica aqui, tá? Jeden, ou Jedna bilheta, ou bilhete, ou bileto, não sei. Eles vão agora. entender. E tipo, 2 é dva. Não é tão difícil assim. Dva bilheta. Aí eu sempre falo, dva bilheta. É isso. Sim. Funciona. O problema é quando a gente vai para um lugar mais longe e eles perguntam até onde a gente vai. E Daí... aí é difícil entender. Bom, o ticket, ela, não sei se vocês perceberam, mas ela tava com tipo uma máquina de cartão de crédito e é por ali que sai o ticket. Como no nosso caso eram os dois já vêm grudadinhos e é só andar com eles tranquilo, que para não ter nenhum tipo de problema, né? Bom, a gente falou que o dia de hoje ia ser um pouco pesado. A gente está aqui na frente de um campo de concentração nazista aqui na cidade de Niš. Esse é o campo da Cruz Vermelha, mas após a guerra, o campo recebeu o nome de 12 de fevereiro e mais pra frente eu vou contar para vocês o porquê desse nome. Existem duas possibilidades para que esse nome Cruz Vermelha tivesse sido usado pelos nazistas para nomear esse campo de concentração. O primeiro deles é porque aqui próximo ao campo de concentração ficava uma estação de trem chamada Cruz Vermelha. A segunda deles, e possivelmente a mais viável, é que aqui originalmente o prédio central era um prédio da Cruz Vermelha e eles usaram esse nome para camuflar o verdadeiro ideal de um campo de concentração e iludir as pessoas que vinham para cá. Elas achavam que iam receber uma ajuda humanitária, o que a gente sabe que na verdade não era nada disso. O intuito desse campo de concentração era ser um campo de passagem ou de trânsito. As pessoas não eram exterminadas aqui e nem ficavam em trabalho, né? Não era um campo de concentração de trabalho e nem de extermínio. Daqui elas eram distribuídas para outros campos de concentração ao redor da Europa. Na primeira sala que a gente entra, a gente já encontra alguns documentos e um painel com algumas fotos. Dentre essas fotos tem a foto do Werner Schulze, que era um comandante da Gestapo, que tinha o apelido de o Homem com Vara. Ele andava pelo campo de concentração segurando essa vara para amedrontar e torturar os prisioneiros. Nessa foto aqui mostra um detalhe bem importante desse campo de concentração. Inicialmente ele não tinha muros, ele tinha uma cerca de arame farpado. E depois, do dia 12 de fevereiro de 1942, essa cerca de arame farpado deu lugar a um muro.
Mas o que aconteceu no dia 12 de fevereiro de 1942? Um grupo de quase 150 prisioneiros sérvios que aqui estavam resolveram fugir, né? Eles armaram uma fuga. Nessa fuga de quase 150 pessoas, 101 conseguiram fugir e 42 morreram durante a fuga. Aqui atrás de mim tem um painel com o nome desses 142 ou quase 150 prisioneiros que tentaram, e alguns deles conseguiram, fugir no dia 12 de fevereiro de 1942. Aqui a gente tem um painel com a foto de todos os corajosos fugitivos do dia 12 de fevereiro de 1942. Durante essa fuga, os prisioneiros mataram um único soldado alemão. E em função dessa morte e da fuga, os nazistas não deixaram isso passar em branco. Alguns dias depois, numa colina aqui próximo ao campo de concentração, uma colina chamada Bubani, 800 prisioneiros sérvios foram mortos em retaliação, seja para amedrontar quem estava aqui e seja também para punir aqueles que fugiram. Esse campo de concentração é o primeiro construído aqui na ex-Iugoslávia, nesse território, né, da ex-Iugoslávia, e ele também é o mais bem preservado. Aqui nessa sala onde a gente está, muito provavelmente funcionava um dormitório. E, como dá para perceber aí nas imagens, uma série de recados ou escritas, né, eram deixadas na parede. A gente não consegue dizer e precisar se eram realmente recados, se era uma maneira deles, sei lá, talvez passar o tempo, escrever alguma coisa, ou se tinha algum tipo de plano também incluído aí nesses recados, até porque está tudo escrito em cirílico e mesmo que não tivesse a gente não ia conseguir entender. Mas enfim, é bem triste, né? Ver que o pessoal estava preso aqui e de alguma maneira tentando fazer a mensagem deles ser passada adiante através dessas paredes. E olha só como como realmente tipo o nazismo é algo surreal assim, né, para a gente pensar hoje em dia, né, e a visão que eles tinham sobre outros seres humanos, né, que as camas não eram camas, eram palha no chão, assim, ó. Então, tipo, imagina as pessoas outros seres humanos sendo tratados como animais, né, essa é a verdade. Então, é triste isso aqui. Nesse prédio aqui que a gente está, ele tem 3 andares. No andar térreo era onde os homens ficavam. Nesse aqui, que é o primeiro andar, né, é onde ficavam as mulheres e as crianças. E no andar de cima era onde ficavam os prisioneiros mais perigosos
em salas menores. Nessa sala onde a gente está, tem um painel com o nome de todas as vítimas deste campo de concentração. Mas essa lista não está finalizada, até porque os alemães, quando foram abandonando os campos de concentração, eles queimaram muitos documentos. Então, esses nomes que se encontram aqui são de documentos que foram encontrados e também de testemunho de sobreviventes do campo. Esse mapa aqui mostra para onde prisioneiros sérvios eram enviados. Então, dizem quais campos de concentração tiveram prisioneiros sérvios. Então, a gente vê aqui Grécia, França, Alemanha, Áustria, Polônia e até lá em cima na Noruega. Todas as janelas aqui desse prédio, elas são pintadas, né? Isso era uma maneira que os nazistas encontraram para que os prisioneiros não conseguissem ver o que acontecia lá fora. Aqui nesse último andar é onde ficavam essas celas aqui, que eram as solitárias. Pode ver que elas são bem pequenininhas, uma coladinha, uma do lado da outra, bem escuras. E a gente leu em alguns lugares que, não sei se todas ou algumas dessas celas aqui, no chão elas tinham arame farpado. Então os prisioneiros eram obrigados a dormir em cima desse arame farpado. A gente leu isso em algumas fontes da internet, a gente não sabe afirmar se isso é uma lenda ou se realmente aconteceu. Mas, em se tratando de nazismo, a gente não duvida de nada, né? Infelizmente. A Carol antes falou lá do arame farpado, né, da cerca de arame farpado. Então aqui tem onde possivelmente era essa cerca de arame farpado. Pode ver que ela está bem próxima ao prédio, conforme mostra na foto. Mas enfim, por alguns fatores, né, principalmente fuga, tentativa de fuga, e eles acabaram construindo esse muro que fica mais fora. E anexo a esse muro tem essas torres ainda, torres de observação, de vigília. E claro, também para impedir os prisioneiros de fugir aqui de dentro. Estima-se que aqui nesse campo de concentração passaram mais de 40 mil pessoas, entre sérvios, ciganos e diferentes tipos de prisioneiros. Também foi aqui que foi registrada a maior fuga de campos de concentração da história. Já estamos num novo dia. Ontem, no final da nossa gravação ali no campo de concentração, desabou uma chuva muito forte. A gente acabou se molhando muito e a única alternativa que a gente tinha era voltar para casa. Então a gente está continuando esse vídeo no dia seguinte. O dia hoje está bem mais frio, menos 3 graus aqui em Niš, ventando muito, não sei se dá para perceber. E a gente está num lugar aqui, Carolzinha, qual lugar é esse?
Ele tem bastante relação com a fuga de 12 de fevereiro de 1942, porque foi exatamente aqui nesse lugar que os prisioneiros vieram para ser executados, né, como maneira de retaliação dos nazistas à fuga. O nome desse lugar é Parque Bubani e para a gente chegar até aqui, a gente pegou o ônibus de número 4, saindo lá do nosso apartamento. A gente também fez uma caminhadinha de aproximadamente uns 15 minutos de subida, porque fica bem alto. E se o Fernando disse que está -3, é isso? -3. Aqui deve estar uns -6, bem mais frio. Como a gente já falou lá no campo de concentração, após a fuga, no mínimo 800 pessoas morreram pelas mãos do exército nazista como uma forma de retaliação e de amedrontar também as pessoas que continuavam presas no campo de concentração. Mas aqui nesse lugar, estima-se que entre 10 mil e 12 mil pessoas morreram. Ou seja, esse lugar aqui presenciou muita tragédia. O Parque Memorial Bubani foi inaugurado em 1963 exatamente para homenagear os bravos guerreiros sérvios, ciganos, crianças, homens e mulheres que viveram lá no campo de concentração e subiram aqui na colina para a morte. As 3 esculturas representam punhos cerrados de um homem, uma mulher e uma criança. Eles simbolizam a resistência dos prisioneiros ali do campo de concentração diante do nazismo. Em 2004, o parque ganhou essa capela de vidro como um lugar para reflexão e oração. Aqui no Parque Memorial tem uma outra escultura que representa a trajetória dos prisioneiros ali no campo de concentração. Na primeira imagem dá para ver os soldados nazistas atirando num grupo de prisioneiros enfileirados. Em seguida, eles aparecem mortos, né, ali deitados. E no final, a resistência com os punhos fechados. A última imagem é um poema feito por um poeta sérvio que fala dessa resistência dos sérvios sobre o nazismo. Na sala que aparecia o nome dos mortos no campo de concentração, tinha esse poema. Eu vou deixar aqui para vocês o poema escrito em português. Pelo que a gente leu e ficou sabendo também, conversando com algumas pessoas daqui, as pessoas costumam vir para cá, para esse parque. Só que hoje está muito frio, está ventando muito, então o parque está vazio. Mas, bom, tem até um anfiteatro aqui atrás de mim, onde também possivelmente rolam algumas apresentações e tudo mais. E tem algumas banquetas, tem alguns tipo meio que quiosquezinhos assim espalhados por aqui, onde o pessoal vem para relaxar. O rapaz da academia que a gente está frequentando aqui, ele falou que o pessoal vem para cá para dar uma relaxada, para espairecer e tudo mais. Ó, o tipo de quiosquezinho que eu falei ali antes. E agora a gente vai mostrar para vocês o caminho que a gente trilhou até chegar aqui em cima. Ó, tem essa trilhazinha aqui. Como é inverno, as árvores estão... A maior parte das árvores estão sem folhas, né? Bem prejudicadas. Mas, estava até comentando com a Carol, isso aqui na primavera e no verão deve ser bem fechado aqui, deve ter bastante sombra. Deve ser gostoso também dar uma caminhadinha aqui. Ó, aí a gente saiu por ali e vai descendo agora essa estrada. É legal que tem uma vista da cidade que a gente ainda não tinha visto. Mais por cima, né? Lá tem umas montanhas com alguma neve, algum gelo. Legal. Bom, a gente está um pouco congelado por causa lá do
do Parque Bobani. E a gente veio aqui agora para aquela ruazinha bem movimentadinha, mas hoje não tá. Não. É porque tá frio demais mesmo. E a gente veio aqui para almoçar. É aquela rua de restaurantes que a gente falou num vídeo anterior aqui de Niš. E aí a gente vai agora procurar um restaurante chamado Kodrajka, que escreve assim como está aí na tela. E a gente ouviu falar muito bem desse restaurante e também a gente pegou, enfim, na internet, no Google, as avaliações são muito boas. Então vamos procurar esse restaurante e bora comer. Ó, e a gente achou ele, ó. Aqui a gente só espera que lá tem um cantinho sem muita nicotina. E aqui tá escrito em cirílico, tá? Esse G aqui, ele é D, aqui nesse tipo de escrita. Aqui tá escrito Rajka. E embaixo ali? Kafana. Kafana. Tá escrito Kafana. Kafana Kodrajka. No verão eles colocam mesinhas aqui fora, né, também, pra rapaziada comer aqui fora. Mas hoje realmente Mas hoje tá muito frio, então não dá pra comer aqui fora. A comida nem fica quente, né? Não. Vira picolé. Bora comer. Bom, obviamente que não tem lugar para não fumante. É tudo junto, misturado. E tem gente fumando aqui, mas ainda tá suportável o cheiro. Mas o ambiente aqui é bem bonitinho, o restaurante é bem legal. Pra gente começar aqui os trabalhos, abrir os trabalhos, a gente pediu essa Niško. Niško é a cerveja local aqui de Niš. Bora provar. E Živeli. E chegou a nossa primeira entrada, que é um queijo frito. Adoro fazer aquele... Só não dá pra ouvir, né? Crocantezinho. É queijo e é frito. Tem como dar errado? Não tem. Não tem como dar errado. Ó, a entradinha. Parece uma polenta assim, né? Tipo, é que ele tá num formatinho bem bonitinho, né? Ai. É isso, né? Comeria todos os dias. Isso aqui é porco defumado com queijo defumado, certo, amor? Ai, Jesus. E é cheiroso. Oi, bonito. E vai chegar batatinha ainda. E aí, irmão? Faça as honras. Quero entender por que a Carol não reagiu. Ela não fez react. Carol não fez react. Eu não quis te influenciar. E misturamos os dois agora aqui, ó. A carninha com o pãozinho. Olha a carninha ali, olha a carninha. É defumado, é queijo, é pãozinho crocante, com picante. Nossa. Tem tudo que eu amo nesse mundo, assim. E eu, né? Só não tem a Carolzinha aqui servida, né? Oi, terminando de comer, a gente saiu rapidinho porque a rapaziada também estava terminando de comer e puxando aquele cigarrinho. A gente ouviu falar que aqui em Niš eles têm uma tradição muito grande, assim, são muito bons em fazer carne, todo tipo de carne. E, poxa, a gente não tá se decepcionando até agora não, né? Não, é a carne que é maravilhosa, carne de porco que a gente comeu, né? E o burek, né? Então, quer comer bem, vem pra Niš. E além de comer bem, se come barato. Esse almoço que a gente pediu foi muito bem servido. A gente pediu aquele prato ali com carne, vinha com batata, a gente acabou não mostrando, mas ele vinha com batata embaixo também. Embaixo vinha uma caminha de batatas. Carne defumada, de porco, desfiadinha, né? Queijo derretido, e aí a gente pediu aquele pão ali com páprica, que veio bastante pão, né? Bastante também. pão, que tava delicioso tava também. Tava bem gostoso. Uma cerveja e um refrigerante, uma garrafa pequena de refrigerante. Tudo isso deu
98? R$ 95. 95 reais. Deu 1.900 e poucos dinares sérvios e fazendo a conversão de hoje deu R$ 95. Aí a gente comentou, né? Poxa, isso às vezes é o que a gente gastaria, sei lá, tipo num fast food e não comeria com essa qualidade. Muito bom. Muito bom. E tirando o cigarro, o ambiente é bem legal, assim, bem bonito o restaurante, né? O salão era bem bonito. Salão bem bonito. Os garçons eram bem queridos também. Falavam inglês, que foi bom. Falavam inglês. E muito bom, recomendado. A gente vai entrar agora na Catedral da Santíssima Trindade, a principal igreja aqui de Nice. É uma igreja ortodoxa de meados do século XIX. Bom, a gente já está saindo aqui da Catedral da Santíssima Trindade e eu acho lindo esse colorido das igrejas ortodoxas. É lindo, é uma arte tão bonita, tão alegre. E a gente vai se despedindo então desse nosso rolê aqui de Nice. A gente está chegando nos nossos últimos dias aqui em Nice, né? Estamos. E é aquela coisa, né? Se inscreve, curte, comenta, compartilha, ajuda o canal a crescer e já sabe, né? Aqui sempre vai ter uma delícia de viagem para você. Até a próxima. Tá nevando. Tá nevando. Nevando. Esses floquinhos bem discretinhos. Mas tem, ó. Veja. Tá vendo? Se esforça aí pra ver. Tem neve. Tem neve. É só se esforçar. Tchau.